E aí, você sabe resolver esse exercício que está acima aí, ó? Se não, é sobre isso que a gente vai estar falando nesta aula de hoje. Então, eu sou a professora Nara Caroline, do canal Mátina, e nesta aula a gente vai continuar falando sobre equações diferenciais e a gente vai estar falando sobre substituições em equações diferenciais. Se você observar, essa equação, ela não é separável, não dá para resolver por equações separáveis, não é linear de primeira ordem, não é uma equação de Bernoulli, não é uma equação de Riccati. Mas para esses tipos de equações, algumas a gente tem como fazer substituições e cair numa dessas equações que a gente já estudou, certinho? Então, é sobre isso que a gente vai estar falando na aula hoje. Então, vamos comigo? Então, como eu disse, essa aula a gente vai estar resolvendo esse exercício, certo? E para resolver esse exercício, a gente vai fazer uma substituição. Observe que se eu, ó, meu problema aqui está sendo y menos x. Então, se eu substituir y menos x por v, eu vou cair eu posso cair numa equação separável ou numa equação linear de primeira ordem. Então, vamos lá? Então, faça v igual a y menos x, certo? Então, dv, a derivada de b em relação a x, vai ser, ó, dy dx, ó, porque a derivada de y é 1 vezes a derivada de y em relação a x, que é equações separadas. Opa, regra da cadeia. Aqui vai ficar menos 1, certo? Que a derivada de x em relação a x é menos 1. Calculada a derivada, a gente vai isolar dy dx aqui. Vai ficar assim, dy dx, certo? É igual a dv dx mais 1, certo? Então, agora a gente substitui na nossa equação. Então, aqui está dy dx, certo? Então, o que que vem? Dy dx é dv dx mais 1, certo? A derivada de v em relação a x mais 1. Y menos x é v, então vai ficar v sobre v menos 1, certo? Aí aqui a gente tem que dv dx vai ser igual a v sobre v menos 1 menos 1. Dessa forma, a gente tem aqui que dv dx vai ser igual, tirando o mínimo, vai ficar v menos 1, aqui vai ficar v, aqui vai ficar, ó, tirando o mínimo, v menos 1 vezes menos 1, vai ficar menos v mais 1, certo? Então, o v com v aqui, ó, simplifica, vai, ó, dá zero, né? V menos v dá zero. Então, vai ficar 1 sobre v menos 1. Então, a gente chega aqui, dv dx é igual a 1 sobre v menos 1. Aí, para resolver isso daqui, a gente vai fazer, ó, v menos 1
CV, multiplica os meios pelos extremos, ou com a forma conhecida, cruzado, né? É igual a dx. Integra dos dois lados. Ó, a gente caiu numa equação separável aqui. Então, integrando dos dois lados, a gente chega aqui. Aqui vai ficar v ao quadrado sobre 2 menos v. Isso é igual... Opa! Na hora que eu fui aqui multiplicar cruzado, ao invés de escrever dx aqui, eu escrevi dv. Igual a x mais uma constante, certo? Então, a gente chega que v ao quadrado menos v, ó, v ao quadrado sobre 2 menos e é igual a x mais c. Aí, a nossa função, ela estava em função de y e x. Então, o v eu tenho que retornar. O v não é y menos x? Não, tem que retornar as variáveis iniciais. Então, vai ficar y menos x ao quadrado sobre 2. Menos, ó, v é y menos x, então vai ficar y mais x, né? Igual a x mais c. O x com x simplifica, ficando, ou seja, eles vão zerar. Então, vai ficar y menos x sobre 2 menos y, isso é igual a c. Essa é o resultado dessa equação. Tá vendo? Que era uma equação que ela não era nenhuma das que a gente tinha estudado, mas a gente consegue resolver fazendo uma simples substituição. Então, algumas equações diferenciais a gente consegue resolver fazendo uma simples substituição, porque quando a gente faz essa substituição, a gente cai em equações que a gente já aprendeu a resolver. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, deixe seu like e não se esqueça de inscrever no canal.